Capítulo 201 Bés blindadas de ouro. As palavras, Thunder God General, pareciam conter atração infinita. Muitos jovens foram atraídos. Zhou Wen e companhia também foram dar uma olhada. Afinal, Thunder God General era uma besta companheira muito famosa. Ele tinha a reputação de ser o melhor animal de estimação ofensivo, com poderosas habilidades ofensivas. Seja sua forma de companheiro ou de animal de estimação, ele tinha ataques extremamente poderosos. O aspecto mais famoso do Thunder God General foi sua habilidade de energia primordial, Thunder God Augmentation. Poderia aumentar uma pessoa com relâmpagos do vazio, dando a uma pessoa poder infinito para lutar contra um inimigo. Cada ataque tinha um terrível poder relâmpago acompanhando-o. Isso causou extremo medo nos corações das pessoas. Além disso, mesmo em sua forma companheira, Thunder God Sword, Thunder God Augmentation ainda poderia ser usado. Mesmo alguém que nunca tenha cultivado uma habilidade de energia primordial do elemento relâmpago seria capaz de usar a espada Thunder God que vinha com raios de espada imbuídos de relâmpagos. A reputação do Thunder God General como o animal de estimação ofensivo lendário número 1 definitivamente não era infundada. No entanto, isso aconteceria se alguém tivesse o aumento Thunder God. No entanto, Thunder God tinha um total de 4 habilidades, então mesmo que alguém o chocasse, ele poderia não ter o Thunder God Augmentation. Sem o aumento Thunder God General era uma besta companheira lendária comum. Não foi nada comparado ao melhor animal de estimação ofensivo lendário. Portanto, se o Thunder God General valia alguma coisa dependia de ele ter a habilidade Thunder God Augmentation. Infelizmente, os itens vendidos aqui eram todos ovos companheiros. Mesmo com a visão de raios X, era impossível saber as estatísticas ou habilidades disponíveis para as bestas companheiras. Portanto, havia muitos espectadores, mas nenhum deles estava disposto a pagar por isso. O preço de um ovo companheiro geral Thunder God era de 2 milhões. Definitivamente, isso não era demais para comprar o melhor animal de estimação ofensivo lendário. No entanto, se o Thunder God General não tivesse o Thunder God Augmentation quando nasceu, ele valeria no máximo 100 mil ou mais. Gastar 2 milhões para comprá-lo foi sem dúvida um desperdício. Portanto, muitas pessoas apenas assistiram. Foi um preço muito bom. Isso fez com que quem quisesse comprá-lo ainda sentisse o aperto. No entanto, eles considerariam inaceitável desistir. Afinal, Thunder God General Companion Egg era extremamente raro. Zhou Wen fingiu tirar uma foto com seu telefone e deu uma olhada nas estatísticas do Thunder God General Companion Egg. Ele descobriu que era Thunder God General com 2 habilidades, e uma das habilidades era o Thunder God Augmentation. Se for um Thunder God General com Thunder God Augmentation, 2 milhões valeriam a pena. Só temo que não tenha. Gastar 2 milhões em lixo seria uma perda terrível. Li Xuan também ficou tentado. Se você sabe que ele tem a habilidade de aumento Thunder God, você teria a chance de fazer um comentário. Ele já teria sido vendido há muito tempo. Um jovem loiro disse com desdém. Isso é estranho. Por que há cães latindo aleatoriamente na Cidade Santa? Li Xuan perguntou surpreso a Zhou Wen. Talvez o cachorro de alguém não tenha sido amarrado e acabou fugindo, acrescentou Zhou Wen. A expressão do jovem loiro escureceu instantaneamente, mas ele não se tornou hostil. Ele apenas disse friamente, as pessoas do Distrito Leste são tão incultas. Para nós do Distrito Leste, isso é reservado apenas aos cultos, disse Li Xuan, sem querer ser superado. Muito bem, não vou discutir com você. Depois de entrarmos na Terra Santa, acertaremos as contas, disse o jovem loiro sem qualquer expressão. Eu serei seu convidado. Depois que Li Xuan disse isso, ele o ignorou. Ele olhou para Thunder God General Companion Egg antes de perguntar a Zhou Wen, infelizmente, Wang Lu não está aqui. Com sua sorte, ela definitivamente seria capaz de me ajudar a conseguir um que tenha Thunder God Augmentation. São apenas 2 milhões. Isso não deve ser uma soma enorme para você. É bom apostar.
Se você marcar um e obtiver o melhor animal de estimação ofensivo lendário, valerá muito mais do que 2 milhões. Zhou Wen secretamente cutucou Li Xuan na direção, esperando que ele comprasse o Thunder God General. Ele já tinha Banana Fen e recentemente comprou Bamboo Blade. Não lhe faltavam armas. Quanto aos animais de estimação ofensivos, seu general demonizado mutante não era de forma alguma inferior ao general Thunder God. Não houve necessidade de comprar outro. Tudo bem, aceito essa aposta. Li Xuan cerrou os dentes e comprou o ovo companheiro geral Thunder God sob o olhar de todos. 2 milhões para comprar um ovo companheiro geral Thunder God. Existem tantos vulgares nas cidades rurais, alguém zombou de Li Xuan. Embora os ovos companheiros gerais do Thunder God fossem raros, eles valiam apenas de 400 a 500 mil no mercado devido à baixa probabilidade de possuir o aumento do Thunder God. Comprá-lo por 2 milhões foi realmente caro. Foi também por isso que ninguém o comprou, apesar da enorme multidão. No entanto, Li Xuan não se importou. Ele foi fazer compras com Zhou Wen e a Sheng em outras barracas. Ele tinha muita riqueza e não era mesquinho com seu dinheiro. Ele comprou vários ovos companheiros lendários consecutivamente. Você terá tempo para incubar tantos ovos companheiros. Zhou Wen disse franzindo a testa. Como não posso incubá-lo fora, vou levá-lo para a Terra Santa. Afinal, precisamos ficar na Terra Santa por pelo menos 10 dias. Haverá tempo. Li Xuan parecia cheio de confiança, mas mudou de assunto e disse, no entanto, quero incubar o Thunder God General antes de entrar na Terra Santa. Estou muito curioso. Eu me pergunto se ele tem o aumento Thunder God. Havia salas preparadas pelo governo da Liga. Li Xuan e companhia solicitaram um quarto enquanto o primeiro começava a incubar o ovo companheiro geral Thunder God. Zhou Wen já sabia qual seria o resultado, então não estava muito preocupado. Ele sentou-se no sofá da sala e tirou o ovo companheiro que o Yang Lan havia preparado para ele. Ele olhou para ele com seu telefone misterioso. Besta com armadura dourada, lendária. Providência vital, proteção de aço. Força, 19. Velocidade, 11. Constituição, 20. Energia primordial, 12. Talento habilidade, aço temperado. Forma companheira, armadura. Apenas olhando para os atributos, ele sabia que a besta companheira era definitivamente uma besta companheira lendária de excelente qualidade. Além disso, era com uma defesa extremamente alta. Era muito provável que estivesse no mesmo nível do guerreiro dourado de 3 olhos. A coisa mais crítica era que a forma companheira da besta com armadura dourada era uma armadura. Obviamente, foi dado a ele por Ouyang Lan para salvar sua vida. Li Xuan saiu correndo de seu quarto com uma espada larga enrolada em raios enquanto gritava com entusiasmo, Jackpot! Jackpot! Eu nunca esperei que teria um dia assim. Velho Zhou, meu Thunder God General tem 2 habilidades. Uma delas é aumento Thunder God. Não me diga que você quer que o mundo inteiro saiba que você tem um verdadeiro Thunder God General. Zhou Wen ficou sem palavras. Qual é o mal? Embora, como Li Xuan disse isso, ele rapidamente guardou o Thunder God General. Sem ninguém saber, Thunder God General seria um excelente trunfo. Eles fizeram alguns trabalhos preparatórios antes de se despedirem de Asheng, em preparação para se dirigirem à entrada da Terra Santa. Entre mais tarde, entre quando as 24 horas estiverem quase acabando. Dessa forma, você pode evitar conhecer a maioria das pessoas. Eles não vão esperar tanto tempo, já que estarão competindo pelas qualificações, disse Asheng. Tudo bem. Zhou Wen foi muito paciente, então não houve pressa. Embora Li Xuan não pensasse assim, ele esperou pacientemente que Zhou Wen fosse com ele. Zhou Wen já havia perguntado se Li Xuan queria entrar sozinho para evitar que fosse marcado pelos jovens das 6 famílias de heróis. No entanto, Li Xuan não se importou nem um pouco. Como eles vieram juntos, ele acreditava que era natural que entrassem juntos. Fim do capítulo. Capítulo 202 Batalha no Céu.
A maneira como ele entrou na Terra Santa fez Zhou Wen questionar a vida. Ele e Li Xuan estavam em um pilar de pedra, e o pilar de pedra desceu como um elevador. Zhou Wen originalmente acreditava que a Terra Santa era subterrânea, mas após a longa descida do pilar de pedra, ele de repente sentiu o chão abaixo dele ceder. Então, ele percebeu que estava no ar, cercado por nuvens flutuantes com montanhas sob seus pés. Como isso é possível? Estávamos claramente descendo, então como acabamos no céu? Zhou Wen ficou alarmado ao avaliar o chão abaixo dele. Logo percebeu que a área abaixo não era território da Cidade Santa. Não havia montanhas perto da Cidade Santa, mas havia infinitas cadeias de montanhas abaixo. Li Xuan não tinha o Godfund Life Providence, então ele não tinha a habilidade de levitar, impedindo-o de examinar o ambiente ao seu redor como Zhou Wen fez. Em vez disso, ele convocou uma enorme águia de estimação e caiu de costas. Ao mesmo tempo, ele voou em direção a Zhou Wen e puxou-o para as costas da águia gigante. Que mágico! Esta é a Terra Santa, um lugar sagrado. Ninguém sabe onde fica a Terra Santa, mas definitivamente não é subterrânea de qualquer maneira, disse Li Xuan, enquanto olhava para as montanhas e rios circundantes. Para qual templo sagrado você vai? Zhou Wen perguntou. Eu cultivo na arte divina invencível Conate. Esta arte da energia primordial corresponde ao físico Conate infinito, então irei ao templo sagrado Conate. Li Xuan respondeu, é altamente provável que a família An tenha feito você cultivar a arte do combate do sol, certo? Nesse caso, você deveria ir ao templo divino do sol. No entanto, pelo que parece, sua energia primordial não parece como se fosse do pedigree da Sun Straff Art. Eu nunca cultivei a arte do combate ao sol, então não importa onde eu vá. Já que você está indo para o templo sagrado de Conate, irei para outro lugar para tentar a sorte. Zhou Wen naturalmente não estava disposto a competir com Li Xuan. Cada físico escolheu apenas uma pessoa. Se Zhou Wen o roubasse, Li Xuan definitivamente não o teria. Tudo bem, onde nos encontraremos mais tarde? Li Xuan perguntou. Ainda não decidi para onde ir por enquanto. Se não houver nada de especial, vamos nos encontrar depois de sairmos deste lugar. Se Zhou Wen quisesse disputar o físico especial, ele provavelmente teria que lutar contra os jovens das famílias dos 6 heróis. Ele não estava disposto a envolver Li Xuan. Nesse caso, irei acompanhá-lo para encontrar um templo sagrado adequado. Afinal, o teste dura 10 dias. Não importa quando alguém o visita. Também não estou com pressa, disse Li Xuan com um sorriso. Vendo como Li Xuan insistiu em acompanhá-lo, Zhou Wen só pôde dizer, se for esse o caso, vamos primeiro para o templo sagrado de Conate. Tudo bem. Li Xuan não fez cerimônia enquanto deixava a águia gigante voar para o leste. Pouco depois de voarem, viram mais de 10 pessoas montadas em montarias voadoras. Liderando-os estava alguém que Zhou Wen ainda se lembrava. Não era outro senão São João da família Cap. Zhou Wen, você acha que pode escapar de problemas apenas entrando tarde? John disse friamente, enquanto montava em um leão voador. Enquanto falavam, o grupo já havia cercado Zhou Wen e Li Xuan em todas as direções. Incapaz de sair do cerco, a águia gigante só conseguiu girar no meio. John, se você quiser ter outra batalha, aceitarei seu desafio a qualquer momento. Zhou Wen lançou um olhar para Li Xuan. Li Xuan imediatamente entendeu e controlou a águia gigante para pousar no chão. Tentando fugir, você não é excessivamente ingênuo. John zombou ao dar a ordem. Mais de 10 pessoas junto com suas bestas companheiras atacaram simultaneamente. Sem dizer uma palavra, Zhou Wen convocou o leque de banana e enviou uma rajada de vento grinding em John. Eu não estava preparado da última vez, permitindo que você me atacasse furtivamente com sua besta companheira. Desta vez, você não terá outra chance. John claramente veio preparado. Ao ver a aproximação do grande vento em Zhou Wen, ele não se agitou nem demonstrou qualquer intenção de se esquivar.
Quando o vento do Grandin alcançou John, foi como se tivesse encontrado uma barreira invisível que se espalhava para o lado. Nenhum dano foi causado a João nem ao leão em que ele estava sentado. Zhou Wen ficou um pouco surpreso e achou estranho. No entanto, o tempo não lhe permitiu refletir sobre o motivo. Os ataques das outras 10 bestas companheiras já o haviam cercado, quase isolando todas as rotas de retirada para ele e Li Xuan. No momento em que Zhou Wen estava prestes a dar tudo de si, ele de repente ouviu o suave quiuriar de um passarinho. Era o filhote de penas amarelas. Esse sujeito vinha seguindo Zhou Wen todo esse tempo. Enquanto estava no ombro de Zhou Wen, um mero quiuriar foi suficiente para fazer com que cerca de uma dúzia de animais de estimação voadores perdessem o controle de repente e fossem jogados em desordem como uma pipa com uma corda quebrada. Zhou Wen deu uma olhada cuidadosa e sabia que tudo isso era graças ao filhote de penas amarelas. As bestas companheiras voadoras que voavam aleatoriamente eram todas pássaros. Apenas uma minoria, como o leão voador de John, não foi afetada. Com a escalação adversária um caos, havia uma fraqueza a explorar apesar dos ataques dos restantes. Li Xuan controlou a águia gigante para sair do cerco e rapidamente pousou em uma montanha próxima. Persiga ele. John cerrou os dentes e correu atrás dele. Os cerca de uma dúzia de discípulos das 6 famílias de heróis também se juntaram à perseguição. John, você realmente vai lutar comigo até a morte? Zhou Wen estava nas costas da águia gigante enquanto olhava para John que o perseguia. Você não precisa morrer. Somos muito justos. Naquela época, Antianzu feriu nossos familiares. Agora, como você está aqui em nome da família An, também seremos muito justos. Tudo o que precisamos fazer é paralisar seu mar de energia primordial e mutilar você, disse John friamente. Tianzu já aleijou seus familiares uma vez. Não me force a fazer a mesma coisa, disse Zhou Wen enquanto olhava para John que se aproximava. Haha, você realmente acha que é Tianzu? Você está apenas representando a família An. Seu nome não é Tianzu, de mim. John segurou sua espada enquanto começava a condensar a luz do julgamento. Ele estava preparado para acabar com Zhou Wen e companhia no ar, evitando que eles tivessem a chance de escapar de volta ao solo. Zhou Wen não disse mais nada enquanto pegava a lâmina de bambu. Com uma mão segurando a bainha e a outra segurando o cabo, ele disse a Li Xuan, você sai primeiro. Então, ele saltou e voou em direção a John, que o atacava. Velho Zhou, o que você está fazendo? Li Xuan ficou alarmado. Ele queria impedir Zhou Wen, mas era tarde demais. Então você tem um desejo de morte. John sabia que quando lutava no céu, a sentença de morte era praticamente dada a quem não tinha montaria voadora. Sem qualquer hesitação, ele atacou com sua espada, transformando-se em um gigantesco feixe de espada que avançou em direção a Zhou Wen. Os poucos jovens atrás dele que não usavam montarias aviárias também usaram suas próprias habilidades de energia primordial. Junto com John, eles cercaram Zhou Wen. Vários feixes de luz se cruzaram instantaneamente, quase isolando todas as rotas possíveis de retirada de Zhou Wen. Isto era difícil de evitar mesmo em terra, muito menos no ar. Fim do capítulo. Capítulo 203 Um homem não precisa de asas. Zhou Wen, você não conseguirá escapar hoje, mesmo que tenha asas. Retribuirei com juros a humilhação que você me fez sofrer no Sunset College. A espada do julgamento na mão de John foi cortada. Mais de 10 bestas companheiras cuspiram todos os tipos de rajadas de luz enquanto trabalhavam com os humanos para atacar Zhou Wen cercado no ar. Pelo que parece, era impossível para ele escapar. Imperturbável, Zhou Wen continuou a subir com a lâmina de bambu na mão. No instante em que a luz do julgamento e os numerosos ataques estavam prestes a cair sobre ele, Zhou Wen exerceu força nas pernas como se tivesse pisado em uma escada invisível no ar. Ele acelerou rapidamente e mudou sua trajetória para evitar a luz do julgamento de John. John e companhia pensaram que estavam vendo coisas. João estava certo. Zhou Wen era realmente incapaz de escapar se tivesse asas.
Mesmo um pássaro de verdade provavelmente não conseguiria escapar do cerco. Além disso, Zhou Wen não tinha asas nas costas, mas parecia estar andando em terreno plano no ar. Era como se ele pudesse se mover como quisesse. Zhou Wen movia-se erraticamente no céu. Em uma situação completamente impossível, ele rompeu o cerco de John e companhia e, como um fantasma, correu na frente de um jovem montado em um pássaro voador. O jovem também não era um fraco. Ele desembainhou seu sabre e atacou Zhou Wen, condensando uma potente aura de batalha em um feixe de lâmina corporal. Zhou Wen girou como uma águia enquanto se esquivava do ataque, passando pelo pássaro. A lâmina de bambu instantaneamente se desembainhou e brilhou como um raio frio de luz. Depois que Zhou Wen voou vários metros de distância, o pássaro se dividiu em dois e o sangue espirrou no céu. Instantaneamente, John e companhia sentiram seus corpos esfriarem. Não era como se eles nunca tivessem visto alguém com melhores técnicas de movimento e técnicas de sabre do que Zhou Wen, mas no céu, ser capaz de voar livremente sem qualquer ajuda externa era assustador. Seria cortejar a morte lutar contra alguém como ele no céu. Infelizmente, eles chegaram a essa conclusão tarde demais. Zhou Wen era como um espectro no céu enquanto seu corpo brilhava. Ele atacou repetidamente com lâmina de bambu, mirando nas montarias em vez de em seus donos. Tal como João havia dito, se alguém não tivesse uma montaria no céu, a morte era quase uma certeza. Aqueles que dependiam de suas montarias claramente não poderiam ser tão ágeis quanto Zhou Wen. Com a dificuldade de se esquivar de assolá-los, eles observaram suas próprias montarias sendo mortas. O sangue encheu o céu e as penas caíram como neve. O jovem cuja montaria foi despedaçada gritou tragicamente ao cair no chão. Todos, voltem para o chão. John gritou alto, sentindo-se extremamente enfurecido. Ele originalmente pensava que matar Zhou Wen no ar era um plano infalível, mas quem diria que isso acabaria se tornando sua maior desvantagem? Gritos trágicos eram ouvidos constantemente enquanto as pessoas caíam nas pedras, fraturando as pernas. Apenas algumas pessoas com animais de estimação voadores e equipamentos voadores foram poupadas. Felizmente, esses companheiros eram todos das famílias dos heróis das 6 ligas e eram filhos dos mais ricos da liga. Eles tinham muitas coisas boas com eles, então não caíram para a morte. Aqueles que foram amarrados para completar o número sofreram terrivelmente com a queda. John fez o possível para controlar seu leão voador, na esperança de pousar de volta no chão, mas Zhou Wen era muito ágil no ar. Ele finalmente conseguiu arrancar a cabeça do leão voador. John ficou furioso quando um par de asas brancas como a neve brotou de suas costas. No entanto, ele não atacou Zhou Wen e disparou em direção ao chão. Mesmo com asas, John não se atreveu a lutar contra Zhou Wen no ar. A mobilidade que suas asas lhe deram estava em um nível completamente diferente da habilidade de combate aéreo de Zhou Wen. Como Zhou Wen poderia deixá-lo escapar? O sabre era como um arco-íris enquanto cortava John repetidamente. Embora não tenha sido capaz de matá-lo, cortou uma de suas asas. John perdeu o controle de seu corpo e caiu no pico da montanha abaixo. Ele quase quebrou os ossos no processo. Li Xuan ficou pasmo porque não pôde deixar de rir alto. Na verdade, você não pode escapar mesmo tendo asas. John, você é realmente uma pessoa honesta. Zhou Wen não tinha intenção de deixá-los escapar. Ele avançou direto para o pico da montanha e pousou nele. O grupo culpou a terrível perda que sofreram pela sua imobilidade no céu. Então, agora que Zhou Wen se atreveu a pousar, eles não perderam a oportunidade e imediatamente o cercaram. Um homem atarracado segurava um enorme escudo com uma mão e um enorme martelo na outra enquanto atacava Zhou Wen. Zhou Wen não desembainhou o sabre. Em vez disso, ele atacou com uma rajada de vento Grendel com o leque de banana, fazendo o martelo e o escudo do homem voarem. Com um grande estrondo, o homem bateu na montanha como uma bala de canhão, criando uma cratera na parede. Seu martelo e escudo voaram de sua mão enquanto o sangue jorrou de sua boca. Seus cabelos e sobrancelhas estavam cobertos por uma camada de gelo.
Depois de lutar algumas vezes, o homem não conseguiu se levantar. Como esperado, há algo em John que contraria o vento Grandin, impedindo-o de sofrer seus efeitos. Depois de chegar a essa conclusão, Zhou Wen mudou sua arte da energia primordial para o Dao Sutra. Sua providência de vida então se transformou no corpo tal que poderia restaurar constantemente sua energia primordial. Vendo mais algumas pessoas atacando, Zhou Wen acenou com seu leque novamente. Os poucos deles foram instantaneamente surpreendidos e seus ossos fraturados pela queda. Eles rolaram no chão gritando. Vendo que Zhou Wen havia cuidado de cerca de uma dúzia de pessoas com apenas algumas batidas do leque, John se virou e tentou escapar. Você não queria brigar comigo? Zhou Wen não estava disposto a deixá-lo escapar enquanto golpeava as costas de John com sua lâmina de bambu com um raio frio. John ergueu sua espada para bloquear, que foi transformada em um ovo companheiro lendário. Bamboo Blade imediatamente quebrou e não parou quando atingiu a armadura de John, deixando um ferimento de 30 centímetros em sua armadura. O sangue jorrou imediatamente. A expressão de John mudou drasticamente. Ao recuar, ele convocou sua besta companheira, na esperança de afastar Zhou Wen. Infelizmente, ele já estava em estado de frenesi. Ele não tinha intenção de usar as bestas companheiras para lutar contra Zhou Wen. Tudo o que ele queria era que eles segurassem Zhou Wen para que ele pudesse escapar. A lâmina de bambu na mão de Zhou Wen brilhou quando as bestas companheiras lendárias foram cortadas de forma limpa com um único golpe. Antes que John pudesse correr muito, a palma da mão de Zhou Wen atingiu suas costas, fazendo com que sangue jorrasse dele quando ele caiu no chão. Demorou apenas alguns minutos para que mais de 10 pessoas caíssem no chão. Nenhum deles conseguiu se levantar. Mate-me se tiver coragem. John gritou com raiva ao ver Zhou Wen pisando em seu peito. Matar você não seria muito fácil para você? Zhou Wen estendeu sua lâmina de bambu e perfurou o mar de energia primordial de John. Zhou Wen, isso não acabou. John chorou de dor insuportável, ansioso para despedaçar Zhou Wen. Você não está qualificado, disse Zhou Wen friamente. Ele acenou com sua lâmina de bambu mais uma vez e arrancou a armadura de John, revelando um estranho colar em volta do pescoço de John. Havia cristal embutido no colar e dentro do cristal parecia haver um vento rodopiante. Formou um vórtice por dentro, fazendo com que parecesse bastante especial. Parece que foi esse item que fez com que o vento Grandin perdesse seus efeitos. Zhou Wen ergueu seu sabre e quebrou a trava do colar, permitindo que ele caísse em suas mãos. Fim do capítulo. Capítulo 204 A deusa da proteção do vento. Os olhos de Li Xuan brilharam ao ver o colar. Ele não pôde deixar de gritar, essa é a deusa da proteção do vento. Você sabe o que é isso? Zhou Wen perguntou enquanto segurava o colar. Só ouvi dizer que existem tesouros extraordinários em algumas zonas dimensionais. Esses tesouros possuem poderes mágicos, pode lhe dar imunidade a danos de qualquer elemento do vento. No entanto, de acordo com o que eu sei, a deusa da proteção do vento provavelmente pertence à família Kamar. Além disso, é único, então não tenho ideia se é real ou não, explicou. Não importa se é real ou falso. Zhou Wen enfiou o colar no bolso. Como este item poderia resistir ao vento Grandin, ele naturalmente não queria que mais ninguém o possuísse. Quando João viu esta cena, ficou com tanta raiva que vomitou sangue. O colar era de fato a deusa da proteção do vento. Para contrariar o leque de bananas de Zhou Wen, o deputado Cap pagou um preço elevado para o emprestar à família Kamar. Agora, foi arrebatado por Zhou Wen. Zhou Wen ignorou John enquanto caminhava em direção aos outros com a lâmina de bambu na mão. Ele ignorou seus apelos ou insultos enquanto apunhalava seu mar de energia primordial. Muitas pessoas desmaiaram de dor ou de raiva. Li Xuan, ajude-me a pesquisar. Eles devem ter comprado um grande número de ovos companheiros no mercado antes de chegarem. Vamos ver se eles ainda têm algum. Enquanto Zhou Wen falava, ele pessoalmente puxou as roupas de um jovem e encontrou 2 ovos companheiros.
Li Xuan também não fez cerimônia enquanto vasculhava os corpos dos demais. Logo, eles encontraram 14 ovos companheiros que provavelmente estavam no estágio lendário. Quanto ao tipo que eles eram, não foi possível dizer imediatamente. John e companhia ferviam de raiva com os dentes cerrados. Naquela época, Tianzhu havia paralisado seus colegas, mas não fez mais nada. Zhou Wen e Li Xuan foram ainda mais implacáveis. Ele não apenas os aleijou, mas também tirou tudo deles. Vamos! Depois de procurar, Zhou Wen se virou e saiu, ignorando John e companhia. Velho Zhou, que tipo de técnica de movimento era essa? É muito legal. Você realmente conseguiu flutuar no ar como o super-homem? Li Xuan perguntou a Zhou Wen enquanto olhava para ele com inveja. Claramente, ele ficou um pouco tentado. Essa não é uma técnica de movimento. A menos que você desista da arte divina invencível Konati, você pode esquecê-la. Zhou Wen disse uma meia-verdade. Mesmo que Li Xuan estivesse disposto a desistir da arte divina Invincible Konati, ele poderia não ser capaz de dominar a Era Godfand. A Era Godfand de Zhou Wen foi simulada pelo Sutra do Imortal Perdido, não que ele tenha conseguido cultivá-lo. Quando Li Xuan ouviu isso, deu um suspiro de alívio e disse deprimente, esqueça. Embora voar no ar seja muito legal, também não sou ruim. Os dois seguiram para o leste. Eles sabiam que o templo sagrado de Konati ficava no leste a partir de mapas desenhados por seus antecessores. No entanto, a localização exata não estava clara. Cada vez que alguém entrava na Terra Santa, o mapa que desenhava era diferente, mas a localização geral do templo dos templos sagrados nunca estava errada. Não havia criaturas dimensionais na Terra Santa, então a dupla não encontrou nenhum perigo. Depois de caminhar mais de meio-dia, avistaram um mar à sua frente. No penhasco à beira-mar havia um antigo edifício roxo. Deveria estar lá. Li Xuan ficou encantado ao fazer Zhou Wen correr. Quando chegaram ao prédio antigo, já havia vários jovens parados em frente ao prédio. Claramente, todos eles estavam aqui para receber o teste do templo sagrado de Konati. Quando viram Zhou Wen, ficaram um pouco surpresos. Eles estavam um tanto desconfiados, como se estivessem se perguntando como Zhou Wen conseguiu chegar tão longe. Pelas expressões deles, Zhou Wen sabia que essas pessoas definitivamente sabiam que John estava prestes a sitiar ele e Li Xuan. Zhou Wen, você com certeza tem sorte. Na verdade, você não foi parado por John e o resto, disse friamente um jovem vestido de preto. Minha sorte sempre foi muito boa, disse Zhou Wen. No entanto, sua sorte chegou ao fim. Meu objetivo é Anjing. Achei indigno de mim lutar com você, mas como ela não veio e aquele vagabundo inútil, John, não conseguiu impedi-lo, eu simplesmente não posso deixar você voltar inteiro agora que você mesmo veio até mim. Eu tenho que deixar alguma marca em você para mostrar a Tianzhu quando você retornar, disse o jovem de preto com arrogância. Por que toda essa bobagem? Se você quiser atacar, apresse-se. Não nos atrase de aceitar o teste do templo sagrado de Konati, disse Zhou Wen casualmente. Sem outra palavra, o jovem vestido de preto liberou terríveis chamas negras de seu corpo. Ele deu um soco em Zhou Wen como um vulcão em erupção. Zhou Wen não usou o leque de banana. Em vez disso, ele mudou sua arte da energia primordial para o antigo Sutra Imperial e atacou com a palma cinzenta, encontrando o punho do jovem vestido de preto. Quando o punho e a palma da mão se encontraram, o jovem de preto sentiu uma dor abrasadora nos órgãos viscerais. Ele abriu a boca e cuspiu uma grande poça de sangue enquanto seu corpo desabava no chão. Os sorrisos nos rostos dos jovens ao lado dele congelaram e um arrepio percorreu suas espinhas. Eles conheciam muito bem a força do jovem vestido de preto. Ele era bastante famoso entre as 6 famílias de heróis e não era de forma alguma inferior a John. No entanto, ele não conseguiu resistir ao ataque de Zhou Wen. Poderia ser este outro Tianzhu. Eles tinham um sentimento sinistro. No meio das montanhas, uma linda borboleta passou voando e, surpreendentemente, havia uma pessoa sentada de costas.
Enquanto a borboleta voava, a pessoa revelou uma expressão de surpresa. A borboleta mudou de direção e pousou no pico de uma montanha. Mais de 10 pessoas estavam deitadas no topo da montanha, gemendo de dor. Era o grupo de John. Lance, você finalmente está aqui. John ficou muito feliz ao ver a pessoa nas costas da borboleta. O que aconteceu? Lance olhou para John e os outros enquanto perguntava surpreso. Tivemos nosso mar de energia primordial destruído por Zhou Wen. Ele até roubou nossas coisas. John contou o que aconteceu com os dentes cerrados. Finalmente, ele implorou. Que Zhou Wen tem poderosas bestas companheiras ajudando-o e nós não éramos páreo para ele. Agora, você é o único que pode manter a dignidade de nossas 6 famílias de heróis. Esse Zhou Wen é bastante interessante, mas eu já disse que não estou interessado nele. Além disso, foram vocês que bateram na porta dele e acabaram sendo aleijados por ele, suas habilidades que faltam. Enquanto Lance falava, ele deu um tapinha na borboleta abaixo dele e ela imediatamente subiu e saiu da montanha. John e os outros ficaram atordoados. Eles não esperavam que Lance realmente desconsiderasse a solidariedade entre as 6 famílias de heróis. Fim do capítulo. Capítulo 205 O convite do Templo Sagrado. Zhou Wen sentou-se nos degraus de pedra do lado de fora do Templo Sagrado de Conate para jogar enquanto Li Xuan entrava para fazer o teste. O jovem de preto e alguns outros já haviam desaparecido há muito tempo. O mar de energia primordial do jovem foi destruído e até mesmo seus bens foram roubados dele. Eles não ousaram mais ficar aqui. Zhou Wen não pôde deixar de se sentir um pouco desapontado por ter morrido mais uma vez nas mãos da formiga voadora dourada. Ele não sabia quantas vezes havia sido morto por isso, ainda assim, ele não conseguiu tocar o casulo branco. Zhou Wen realmente queria saber o que havia dentro do casulo branco. Por que você é o único aqui? Ninguém mais veio aqui para o Templo Sagrado de Conate. Quando Zhou Wen estava prestes a reiniciar o jogo, ele viu um homem descendo em uma borboleta. O homem olhou para a porta selada do templo e depois olhou para Zhou Wen. A outra pessoa dentro do templo sagrado, respondeu Zhou Wen ao ver que o homem não tinha más intenções. Depois de descer das costas da borboleta, Lance desativou a borboleta e olhou para o telefone de Zhou Wen. Também gosto de jogar jogos para celular. No entanto, jogo jogos de luta. Esses tipos de jogos repetitivos não são adequados para mim. Dizendo isso, Lance pegou o celular e lançou um jogo. É uma pena que o campo magnético aqui seja muito instável e cause interferência excessiva no sinal. Caso contrário, poderíamos conectar-nos e brincar juntos. Eu não jogo jogos de luta, disse Zhou Wen. Isso é uma pena. Lance pareceu um pouco desapontado quando se sentou nos degraus ao lado dele. Enquanto jogava, ele perguntou, você também está interessado no Templo Sagrado de Conate? Não, só estou acompanhando um amigo aqui para dar uma olhada. Você também está aqui para aceitar o teste? Zhou Wen perguntou. Bem, na verdade não. Estou aqui apenas para ver como é o Templo Sagrado de Conate. Não tenho intenção de receber o físico especial do Templo Sagrado de Conate. Zhou Wen achou essa pessoa bastante interessante. Enquanto falava, ele jogava. Suas ações e pensamentos não conflitaram e seu manejo foi extremamente bom. Isso não era algo que uma pessoa comum pudesse fazer. Já que você veio ao Templo Sagrado de Conate, por que não tenta? Talvez haja uma chance de obter um físico Conate infinito, Zhou Wen perguntou com interesse. Enquanto jogava, Lance disse, não é apenas o físico Conate Infinite, na verdade não estou interessado em nenhum dos físicos especiais da Terra Santa, olhe e já que estou aqui, posso muito bem visitar todos os templos sagrados. Vou tratar isso como férias. Você com certeza é interessante. Zhou Wen achou essa pessoa interessante. Você também é muito interessante. Ouvi falar de pessoas disputando as indicações aqui na Terra Santa, mas nunca sobre alguém aqui para acompanhar seu amigo, disse Lance com um sorriso. Pretendo competir por eles também, mas não estou de olho no físico Conate Infinite, disse Zhou Wen.
Lance baixou o telefone e avaliou Zhou Wen por um momento antes de dizer: os 6 tipos de físicos na Terra Santa têm suas próprias vantagens e fraquezas. Este físico Conate Infinite tem requisitos muito altos para o corpo, então as pessoas comuns são incapazes de atender aos requisitos. Pelo que eu sei, na Liga, apenas aqueles que cultivam na arte divina do Conato Invencível mal conseguem atender aos requisitos. É um pouco estranho. Receio que não seja compatível com nenhum dos físicos especiais dos templos sagrados. Se você deseja competir por um, a dificuldade pode ser maior que a dos outros. O esforço humano pode alcançar qualquer coisa. Zhou Wen não estava disposto a entrar em detalhes sobre seus assuntos, mas estava bastante interessado em Lance. Ele perguntou: por que você não quer um físico especial? Isso é algo pelo qual muitos desejam competir. É precisamente porque todo mundo quer. Já se passaram tantos anos e embora não haja muitas pessoas com os 6 físicos especiais na Liga, ainda há um grande número delas, bastante inútil, então é melhor não entender. Além disso, Antianzu da família An não tem nenhum físico especial, mas ele pode suprimir seus colegas. Lance raramente compartilhava tais pensamentos, mas por algum motivo, ele mencionou isso de passagem para Zhou Wen. Ao ouvir o nome de Antianzu, a expressão de Zhou Wen ficou estranha. Você conhece Antianzu? Lance adivinhou que Zhou Wen conhecia Antianzu por sua expressão. Sim, mas não estamos nos dando bem. Se você quiser me perguntar sobre ele, temo que ficará desapontado, disse Zhou Wen encolhendo os ombros. Não há necessidade, por favor, não me conte nada sobre Antianzu. Lance acenou apressadamente com as mãos. Por que é que? Zhou Wen olhou para Lance perplexo. Eu irei derrotá-lo pessoalmente no futuro. Se eu ouvir falar dele agora, será muito chato se eu acabar aprendendo sobre suas fraquezas. O Antianzu que quero derrotar é o Antianzu mais forte que posso enfrentar, disse Lance, solenemente. Zhou Wen pensou consigo mesmo. Pelo que parece, essa pessoa também deveria pertencer a 6 famílias de heróis. Caso contrário, ele não estaria pensando em derrotar Antianzu o dia todo. No entanto, é estranho, ele não sabe que sou eu quem vem em nome da família An. Depois de conversar um pouco, eles pareciam se dar muito bem. Eles também falaram sobre sua experiência em cultivo e técnicas marciais. Embora eles entendessem as coisas de maneira diferente, seus conceitos compartilhados eram congruentes entre si. Enquanto os dois conversavam, de repente viram a porta do templo aberta. Li Xuan saiu. Como foi? Zhou Wen se levantou e perguntou. Passei, mas não tenho ideia se alguém terá resultados melhores que os meus. Saberemos em 10 dias, disse Li Xuan com um sorriso. Terminei. Para qual templo sagrado você quer ir? Eu vou acompanhá-lo. Naquele momento, Li Xuan viu Lance. Claramente, ele não o conhecia. Vendo que ele e Zhou Wen pareciam se dar muito bem, ele perguntou curioso, quem é? Alguém que você conhece? Eu acabei de conhecê-lo. Só então Zhou Wen se lembrou de que não sabia seu nome. Nenhum deles disse seus nomes. Lance se levantou e disse, é hora de entrar. Vejo você novamente se houver uma chance. No entanto, antes que Lance pudesse entrar no templo sagrado de Conate, uma estátua de ancião enrolada em um pilar de pedra em frente à porta de repente abriu os olhos. Seu corpo se moveu quando ganhou vida. Esticou a cabeça e olhou para Zhou Wen. Você está disposto a ser o representante do meu templo sagrado de Conate? Os 3 ficaram um pouco surpresos. Lance olhou para Zhou Wen com uma expressão estranha. Como membro das 6 famílias de heróis, ele nunca ouviu falar de alguém que recebeu um convite de um templo sagrado. Mesmo os primeiros 6 heróis que vieram para a Terra Santa só foram escolhidos depois de muitas provações. Foi a primeira vez que ele viu um convite feito pelo templo sagrado. Zhou Wen, o que você está esperando? Rápido, concorde. Li Xuan cutucou Zhou Wen apressadamente quando o viu atordoado. No entanto, Zhou Wen não estava feliz por ter sido convidado.
A razão pela qual ele ficou atordoado foi porque depois que o ancião enviou o convite, sua providência de vida, suspiro do rei, parecia estar em frenesi. Uma sensação de desgosto se espalhou por ele, afetando-o com essas emoções. Fim do capítulo. Capítulo 206. Quem é o verdadeiro descendente? Esse sentimento era intenso, tão intenso que Zhou Wen não hesitou em rejeitá-lo. Desculpe, só acompanhei meu amigo aqui para dar uma olhada. Não desejo obter nada do templo sagrado de Conat. O ancião lançou um olhar a Zhou Wen novamente antes de recuar lentamente de volta para o pilar de pedra e lentamente se transformar em uma estátua sem vida. Lance olhou para Zhou Wen com grande interesse. Li Xuan suspirou e disse, velho Zhou, se você rejeitou isso por minha causa, ficarei emocionado e também triste. Não é isso. O físico Conat Infini não era meu objetivo para começar. Mesmo sem você, eu ainda o rejeitaria. Zhou Wen estava dizendo a verdade. Isso me deixa ainda mais deprimido, brincou Li Xuan. Vamos visitar os outros templos sagrados. Zhou Wen só queria visitar os outros templos sagrados para dar uma olhada. O suspiro do rei foi o resultado de seus próprios atributos e do Sutra do Imortal perdido, mas agora que o suspiro do rei havia condenado o templo sagrado ao ostracismo, provavelmente seria difícil para o plano de avanço original de Zhou Wen ter sucesso. Se não posso usar um físico especial para aumentar minhas estatísticas para 21 pontos, como posso avançar para o estágio épico? Zhou Wen ficou intrigado. Esse sujeito com certeza é interessante. Vendo Zhou Wen e Li Xuan partirem, Lance se virou e entrou no templo sagrado de Conat. Zhou Wen e Li Xuan correram para o templo do Deus Sol, não por causa da Artisan Strafe, mas porque era o mais próximo do templo sagrado de Conat. Porém, eles não sabiam que os membros das 6 famílias de heróis já estavam reunidos, discutindo como lidar com Zhou Wen. Anteriormente, quando Liz foi até as várias famílias em busca de cooperação, a maioria dos membros das 6 famílias de heróis não se importou com isso. Eles sentiram que não havia necessidade de se envolverem no trato com Zhou Wen, já que Anjing não viria. No entanto, quem diria que John teria seu mar de energia primordial paralisado por Zhou Wen, apesar de liderar mais de 10 pessoas para lhe ensinar uma lição. Até mesmo o jovem vestido de preto da família Xia estava aleijado. Zhou Wen parecia ser outro Antianzu, fazendo com que muitos dos membros das 6 famílias de heróis achassem isso insuportável. Um Tianzu já humilhou nossas 6 famílias. Agora, há outro, Zhou Wen. Tal tendência não pode ser encorajada. Xia Bing disse friamente. O jovem vestido de preto que Zhou Wen roubou de seu mar de energia primordial em frente ao templo sagrado de Conat era o irmão mais novo de Xia Bing. Originalmente, eu não poderia me incomodar com ele, mas nunca esperei que ele fosse tão ultrajante. Devíamos realmente lhe ensinar uma lição. Caso contrário, os outros pensarão que somos facilmente intimidados. Nós, acrescentou do Gu Xuan, da família do Gu. Zhou Wen deve estar aleijado. No entanto, ele tem uma besta companheira anormalmente poderosa com ele. Ela pode se transformar em um leque que pode até resistir à minha luz do julgamento, será difícil subjugá-lo, disse John fracamente. Uma habilidade de energia primordial da besta companheira que nem mesmo a luz do julgamento pode suportar é algo que devemos ter cuidado. Se ao menos a deusa da proteção do vento estivesse aqui. Esse tesouro é mais resistente aos poderes elementais do vento, disse Xia Bing. John disse com um sorriso amargo, eu trouxe a deusa da proteção do vento, mas Zhou Wen a roubou. No entanto, mesmo com a deusa da proteção do vento, era inútil, outros ainda serão feridos pela força do torcedor. Xia Bing e companhia ficaram surpresos ao ouvir isso. Eles nunca esperaram que John gastasse tanto. Ele até trouxe a proteção da deusa do vento. Foi uma pena que Zhou Wen o tenha roubado dele. Du Gu Xuan ponderou por um momento antes de dizer, essa habilidade de energia primordial definitivamente gasta uma grande quantidade de energia primordial. Tudo o que precisamos fazer é usar uma estratégia de Tag Team e gastar sua energia primordial, se ele tiver o ventilador.
John balançou a cabeça apressadamente e disse: este método não funcionará. Quando estávamos lutando com ele anteriormente, ele o usou 6 vezes durante a batalha. Ele tem algum tesouro que pode recuperar rapidamente sua energia primordial. Nesse caso, é realmente um grande problema. Du Guchuan franziu a testa. Não é muito problema. Deixe esse leque comigo, disse Xia Bing. Xia Bing, você está confiante? Não podemos falhar novamente. Caso contrário, as 6 famílias de heróis se tornarão motivo de chacota, disse Du Guchuan. Não é conveniente para mim entrar em detalhes, mas não se preocupe. Contanto que eu confirme que o leque é uma manifestação da besta companheira do elemento vento, tenho 100% de chance de torná-lo inútil. Xia Bing estava confiante. Tudo bem, vou deixar o problema do ventilador para você. Vamos encontrar Zhou Wen agora, disse Du Guchuan enquanto se levantava. Espere, John gritou para ele. Mais alguma coisa? Du Guchuan franziu a testa. John tossiu levemente e disse: além de possuir aquele leque, Zhou Wen também é muito habilidoso em voar. Sem usar nenhuma besta companheira voadora ou montaria, ele é capaz de se mover livremente no céu, quase como o super-homem. Ele cultiva o que tipo de tesouro voador ele possui. Você tem que estar constantemente em guarda quando se dirige, não deixe que ele use suas habilidades de voo para escapar. É uma habilidade de voo elemental do vento? Xia Bing perguntou. Acho que não. Não senti o poder do vento sobre ele. João balançou a cabeça. Isso é um pouco problemático. Se não for uma habilidade de voo elementar do vento, não poderei fazer nada com ele, disse Xia Bing franzindo a testa. Deixe esse problema comigo. Prometo que não vou deixá-lo escapar, disse um jovem loiro. Quando Xia Bing e Du Guchuan viram que a pessoa que falava era um profissional, todos assentiram levemente. Eles confiaram totalmente em suas habilidades e não disseram mais nada além de se prepararem para partir. Espere, John gritou para eles novamente. O que mais está lá? Xia Bing estava ficando impaciente. Zhou Wen ainda tem um sabre. É extremamente afiado. Minha lendária cobra brilhante foi facilmente cortada por ele. Além disso, as montarias voadoras que usamos anteriormente também foram divididas em 2 com um único golpe, adicionado. O que mais você sabe? Diga tudo de uma vez. Du Guchuan já estava com dor de cabeça. Um animal de estimação aterrorizante, uma poderosa habilidade de voo e uma arma extremamente afiada. Qualquer um desses itens era suficiente para tornar uma pessoa comum mundialmente famosa. No entanto, Zhou Wen na verdade tinha todos os 3 ao mesmo tempo. Não é de admirar que até João tenha sido derrotado por ele. Não foi simplesmente por causa de sua incompetência. Não há mais nada. A propósito, Zhou Wen ainda tem uma besta companheira. Sua força defensiva é extremamente alta, tornando difícil que armas lendárias comuns o machuquem. Há também um cavaleiro de estimação que tem um poderoso poder ofensivo e destrutivo. John acrescentou depois de pensar um pouco. Du Guchuan, Xia Bing e companhia olharam para John quando um pensamento surgiu em suas mentes. Quem é o verdadeiro descendente? Nossas 6 famílias de heróis não são as famílias mais poderosas e ricas da Aliança. Porque parece que Zhou Wen é mais rico que nós. Fim do capítulo. Capítulo 207 Batalha em frente ao templo. Quando Zhou Wen e Li Xuan chegaram ao templo do Deus Sol, ficaram um tanto surpresos ao descobrir que não havia uma única pessoa na frente dele. Além disso, a porta principal do templo estava aberta, provando que ninguém estava sendo testado. Isso é estranho. O templo do Deus Sol é tão impopular. Por que ninguém aqui está passando pelo teste? Li Xuan olhou em volta, perplexo. Na verdade, não havia ninguém. Chegamos um pouco tarde depois de resolvermos o assunto. Talvez as pessoas que vieram aqui para fazer o teste já tenham ido embora. Zhou Wen caminhou em direção ao interior do templo do Deus Sol, com a intenção de tentar. Ele queria saber se o templo do Deus Sol realmente condenava os físicos especiais ao ostracismo. Depois que Zhou Wen entrou no templo, a porta se fechou automaticamente.
Li Xuan sentou-se nos degraus de pedra do lado de fora e esperou por ele. No entanto, assim que se sentou, viu um grupo de pessoas se aproximando. Quando Li Xuan deu uma olhada, sua expressão mudou drasticamente. Sua aparência indiferente desapareceu instantaneamente quando sua expressão se tornou solene. As pessoas que se aproximaram eram todas membros das 6 famílias de heróis, então obviamente não foi uma coincidência que eles estivessem aqui juntos. Você é Li Xuan, da família Li de Luoyang. Quase 50 pessoas cercaram o templo enquanto Xia Bing avaliava Li Xuan. Sou Li Xuan. Olá, senhorita Xia. Li Xuan curvou-se ligeiramente para Xia Bing. Li Xuan reconheceu Xia Bing. Entre as 6 grandes famílias de heróis, a família Xia tinha raízes no Distrito Leste. Era a maior e mais rica família de lá. Embora a família Li fosse considerada uma família rica em Luoyang, não era nada comparada à família Xia. Além disso, a família Li e a família Xia tinham negócios e muitas conexões. Até mesmo a arte divina invencível Konate da família Li foi obtida da família Xia. Já que você me chamou de senhorita Xia, vou deixar você sair por causa de seu pai e segundo irmão. Não interaja com pessoas como Zhou Wen novamente, caminhou em direção à porta principal. Senhorita Xia, Zhou Wen está passando por um teste lá dentro. Você não pode entrar agora, disse Li Xuan com um sorriso, mas não abriu caminho. Estamos precisamente esperando que ele faça o teste. Ele realmente acha que pode obter o corpo do Deus Sol. Pros com desdém. O que você quer dizer? O sorriso de Li Xuan se aprofundou, mas ele percebeu que algo estava errado. Embora Li Xuan não soubesse o que eles tinham feito, as coisas definitivamente não eram tão simples assim. Logicamente falando, pessoas de fora não poderiam entrar no templo durante o teste de alguém, nem poderiam perturbar as pessoas lá dentro. No entanto, pela forma como os profissionais falavam, eles claramente tinham uma maneira de influenciar Zhou Wen que estava sendo submetido ao julgamento. Eles podem até ser capazes de causar algum tipo de dano a ele. Pare com essa merda e saia do meu caminho. Xia Bing já estava impaciente. Ela ficou furiosa porque seu irmão teve seu mar de energia primordial paralisado por Zhou Wen. Ela mal podia esperar para destruir pessoalmente o mar de energia primordial de Zhou Wen. Senhorita Xia, o que você está planejando fazer? Li Xuan não se moveu enquanto continuava a bloquear seu caminho. Xia Bing franziu a testa ligeiramente enquanto olhava para Li Xuan e disse, Li Xuan, você deseja morrer? Vendo que não conseguia arrancar nada dela, Li Xuan enxugou o sorriso e olhou para Xia Bing. Senhorita Xia, eu realmente não desejo ser seu inimigo. No entanto, a pessoa submetida ao teste é minha amiga. Não tenho amigos desde que era jovem e 2 de meus amigos morreram há pouco tempo. Me aborreceu, então eu realmente não quero ver meu amigo se machucar. Você pode me dizer o que deseja fazer com Zhou Wen? Para ter a coragem de dizer tais coisas, a família Li de Luoyang pode ser considerada bastante impressionante. No entanto, você precisa compreender seus limites, ou poderá não ser capaz de suportar as consequências, disse Xia Bing. Pare com ele. Vou acabar com ele primeiro, antes de destruir o julgamento de Zhou Wen. Sem a paciência de Xia Bing, os profissionais deram um soco em Li Xuan. O punho brilhou com relâmpagos aterrorizantes, provocando horríveis raios de luz. Li Xuan ergueu o punho para receber o soco. Quando os punhos colidiram, o corpo de Li Xuan tremeu imediatamente, como se ele tivesse sido eletrocutado, antes de ser lançado voando pelo soco de Pros. O corpo de Li Xuan bateu na porta do templo do Deus Sol e ele imediatamente cuspiu um bocado de sangue. No entanto, ele tropeçou e voltou para os profissionais com os dentes cerrados. Você está cortejando a morte. Com outro soco, o soco relâmpago de Pros fez Li Xuan voar mais uma vez. Parecia que Li Xuan estava ainda mais infeliz do que da última vez. No entanto, Li Xuan ainda recuou teimosamente. Parecia que ele estava prestes a perder o equilíbrio, como se uma rajada de vento fosse derrubá-lo. Os profissionais franziram a testa e disseram, Li Xuan, você realmente quer morrer aqui?
Vale a pena para Zhou Wen. Não quero ver meu amigo se machucar de novo. Solte-o, por favor, Li Xuan murmurou. Pros, não percam mais tempo. Apenas aleijem-no, disse do Gu Xuan. Com um aceno de cabeça, os profissionais socaram Li Xuan novamente, mas desta vez ele atingiu o abdômen de Li Xuan. Normalmente, quando uma pessoa cultivava uma arte da energia primordial, ela precisaria armazenar sua energia primordial em uma área. Esta área era o mar da energia primordial, mas os locais variavam dependendo da arte da energia primordial. A maior parte do mar de energia primordial estava no dantian inferior, onde ficava o abdômen. Se o mar de energia primordial fosse paralisado, a energia primordial vazaria, tornando impossível armazenar mais energia primordial. Era equivalente a ser aleijado. Havia também algumas artes de energia primordial que tinham mares de energia primordial que não estavam no dantian inferior, e isso tornava mais difícil encontrá-la. Os profissionais não sabiam onde ficava o mar de energia primordial de Li Xuan, então ele primeiro atacou o abdômen de Li Xuan. Se seu mar de energia primordial estivesse lá, um relâmpago tão aterrorizante poderia penetrar em sua energia primordial, fazendo com que sua energia primordial vazasse e o transformasse em um aleijado. Bam! Li Xuan foi enviado voando mais uma vez. Ele parecia ainda mais miserável do que antes. Ele lutou para se levantar, mas cambaleou, incapaz de ficar de pé direito. Mesmo assim, ele ainda tentou se levantar e voltar. Todos ficaram perturbados. Não havia muitas pessoas nesta época que seriam tão tolas com seus amigos. No entanto, Xia Bing disse de repente com uma expressão estranha: algo não está certo. Seu corpo tem um brilho semelhante ao de Jade e seus olhos estão brilhando levemente, um lendário que cultivou a arte divina invencível Conate. Além disso, seu mar de energia primordial não está em seu dantian inferior. É impossível para ele estar em um estado tão miserável. As palavras de Xia Bing deixaram todos atordoados. Quando Li Xuan ouviu as palavras de Xia Bing, seu corpo cambaleante também se endireitou. Limpando o sangue da boca, todo o seu comportamento mudou. Pelo que parece, não posso esconder isso de você, senhorita Xia. Li Xuan suspirou levemente. Ele originalmente queria ganhar tempo, mas infelizmente, com Xia Bing, que estava familiarizado com a arte divina invencível Conate, não adiantava, por mais excelente que fosse sua atuação. Quando os profissionais viram que ele havia sido enganado, ficaram imediatamente furiosos. O relâmpago em seu corpo brilhou quando os raios em volta de seu punho atingiram Li Xuan como um sol. Li Xuan não recuou, em vez disso, ele avançou. Uma espada pesada envolta em relâmpago apareceu em sua mão. Um raio brilhou na espada enquanto ela se dirigia direto para o punho de Pros. Estrondo. 2 tipos de relâmpagos explodiram no céu, apenas para revelar Li Xuan parado orgulhosamente nos degraus de pedra com sua espada pesada na mão. Quanto aos profissionais, ele deu alguns passos para trás e cuspiu um bocado de sangue. Fim do capítulo. Capítulo 208 Templo do Deus Sol. Todos ficaram surpresos. Mesmo entre as 6 famílias de heróis, Pros era bastante famoso. Foi realmente chocante que ele tenha sido derrotado por Li Xuan. Aquele não é o Thunder God General. Aquele que ele comprou no mercado de negociação na verdade tinha a habilidade Thunder God Augmentation. Imediatamente, alguém reconheceu a espada Thunder God na mão de Li Xuan. Ele tem muita sorte. Ele comprou um Thunder God General com Thunder God Augmentation por apenas 2 milhões. Esse punk é realmente sortudo, alguém disse com ciúmes. De volta ao mercado comercial, os gastos de 2 milhões de Li Xuan para comprar um Thunder God Companion Egg o tornaram alvo de zombaria. Era um ovo companheiro que poderia ser comprado por 400 a 500 mil lá fora, ainda assim, ele escolheu gastar 2 milhões aqui. Foi um ato de tolice. No entanto, quando viram Thunder God General com Thunder God Augmentation, muitos deles ficaram verdes de inveja. O Thunder God General foi o melhor animal de estimação ofensivo entre os lendários.
Até mesmo um sujeito como Pros, que era adepto das forças elementares do raio, sofreu bastante. Então, Pros, que afirma ser o filho do raio, não é nada demais, afinal. Ele não consegue nem derrotar as forças relâmpago de uma besta companheira. Que decepcionante! Li Xuan queria enfurecer os profissionais e fazê-lo lutar sozinho. Dessa forma, ele poderia atrasar as coisas. Pros, ele está deliberadamente tentando provocá-los para ganhar tempo, disse Xia Bing. Os profissionais assentiram levemente enquanto relâmpagos brilhavam em suas pupilas douradas. Ele olhou para Li Xuan e disse, você me provocou com sucesso, então morra. No entanto, ele não foi o único que fez um movimento. Alguns membros das 6 famílias de heróis atacaram Li Xuan em uma tentativa de acabar com ele no tempo mais rápido possível antes de destruir o julgamento de Zhou Wen. Faz 16 anos que sou desconhecido. Hoje luto contra as massas com uma espada. Não busco um lugar na história, apenas um nome eterno. Li Xuan segurou a espada Thunder God na mão e ficou orgulhosamente em frente ao templo do Deus Sol. Esta foi a primeira vez que ele pareceu tão sério. A espada atingiu como um raio, causando a formação de ondulações enquanto avançava em direção aos ataques de seus agressores. Reticências. Quando Zhou Wen entrou no templo, ele originalmente pensou nele apenas como um palácio, mas depois de entrar, percebeu que o interior do templo era um vazio. Neste vazio, havia um sol pairando bem alto. Emitia uma luz divina extremamente resplandecente, como se fosse o centro deste universo vazio. Aos pés de Zhou Wen havia uma escada de pedra flutuando no vazio, que se estendia em direção ao sol. Buscador do caminho, pise nos degraus de pedra e caminhe em direção ao sol. Quanto mais perto você estiver do sol, maior será a probabilidade de você obter o poder do Deus do Sol. Uma voz etérea soou no vazio. Zhou Wen não sentiu nenhuma reação anormal do suspiro do rei enquanto caminhava em direção aos degraus de pedra à frente. Depois de dar alguns passos, ele sentiu a temperatura ao seu redor aumentar significativamente. A temperatura subiu rapidamente. Depois de caminhar mais de 10 passos, Zhou Wen sentiu como se tivesse entrado em uma fornalha. Por outro lado, a garota em seu ombro parecia estar se divertindo, como se esse calor o deixasse muito confortável. Antes de Zhou Wen entrar no salão, ele trocou a arte da energia primordial pelo antigo Sutra Imperial. O antigo Sutra Imperial também parecia ter uma parte do poder do fogo, mas era completamente diferente do poder do Templo do Deus Sol. Zhou Wen originalmente acreditava que os poderes de característica semelhante do antigo Sutra Imperial lhe permitiriam tirar vantagem da situação, mas agora ele percebeu que esse não era o caso. Apesar de usar todas as suas forças para resistir ao poderoso esplendor do sol, ele já estava coberto de suor depois de dar cerca de 20 passos. Se ele continuasse andando mais 10 passos, poderia acabar desidratado pelo sol. Sem outra escolha, Zhou Wen não teve escolha a não ser ativar sua habilidade de energia primordial do corpo de Buda da Flor de Lótus para resistir ao esplendor do Deus Sol. Mas mesmo assim só conseguiu dar mais alguns passos, ele ainda estava muito longe do sol no vazio. Ao que parece, as pessoas comuns não conseguem resistir ao poder do templo do Deus Sol. A menos que se cultivem em uma arte de energia primordial correspondente e recebam o reconhecimento do templo, caso contrário, mesmo um especialista da Epic não seria capaz de caminhar até a frente do sol. Zhou Wen já tinha intenção de recuar. Ele estava aqui apenas para procurar uma maneira de avançar, não para arriscar sua vida. Como ele sabia que não havia possibilidade, não havia necessidade de continuar. Assim que Zhou Wen estava prestes a recuar, o antigo Sutra Imperial dentro dele automaticamente mudou de volta para o Sutra do Imortal Perdido. O Sutra do Imortal Perdido circulou lentamente enquanto o originalmente etéreo Sutra do Imortal Perdido gradualmente esquentava. À medida que o Sutra do Imortal Perdido esquentava sua energia primordial, o esplendor do Deus Sol ao redor do corpo de Zhou Wen não parecia mais tão quente como antes. Zhou Wen imediatamente se sentiu energizado. O Sutra do Imortal Perdido finalmente mostrou seus efeitos.
Será que há esperança de avançar desta vez? Zhou Wen ficou encantado ao dissipar a ideia de recuar e continuar avançando. Depois que o Sutra do Imortal Perdido mostrou seus efeitos, os efeitos do esplendor do Deus Sol sobre ele aumentaram cada vez menos. Quando brilhou em Zhou Wen, ele o achou confortavelmente quente. Não era nada parecido com o calor escaldante de antes. Se eu cultivasse na arte do combate solar, o efeito provavelmente seria assim se eu fosse ao templo do Deus Sol, certo? Zhou Wen pensou consigo mesmo enquanto caminhava em direção ao Sol. O Sol que parecia estar longe também parecia estar muito mais próximo. A cada passo que Zhou Wen dava, ele sentia que estava se aproximando rapidamente do Sol. Como isso é um teste? É claramente uma seleção. Aqueles que forem selecionados pelo templo poderão chegar perto com um passeio casual, mas aqueles que não forem selecionados não conseguirão ter sucesso, não importa o quanto tentem. Se não fosse pelo fato de que o Sutra do Imortal Perdido é capaz de enganar a terrível existência aqui, mesmo se eu tivesse avançado para o estágio épico, não teria sido capaz de alcançar o Sol. Na verdade, nada no mundo é justo. O mesmo acontece com o milagroso templo do Deus Sol. Enquanto ponderava, Zhou Wen estava cada vez mais perto do Sol. O Sol não era mais tão ofuscante como antes, permitindo-lhe vê-lo claramente. Acontece que não era um Sol, mas uma semente dourada. Parecia um pinhão e todo o seu corpo parecia um cristal dourado. A semente emitia luz e calor, fazendo com que parecesse um Sol. Zhou Wen olhou para a garota em seu ombro e ficou surpreso ao vê-la ainda parecendo relaxada. Não parecia ser afetado pela temperatura do Sol. Ele tinha o Sutra do Imortal Perdido que desempenhava o papel de confundir o mecanismo do templo do Deus Sol, portanto, ele não foi suprimido pelo poder do templo do Deus Sol. Foi assim que ele conseguiu chegar a esse ponto. No entanto, a garota não tinha o Sutra do Imortal Perdido. O fato de confiar em seu corpo para resistir às forças tornava-o bastante aterrorizante. Eu me pergunto em que nível está a mãe dessa garota. Pela sua aparência, é improvável que sua mãe seja tão simples quanto uma criatura épica. Zhou Wen avançou passo a passo, aproximando-se da semente sem sofrer nenhum efeito. Finalmente, quando Zhou Wen estava no último degrau de pedra, a semente flutuou a centímetros de distância dele. Tudo o que ele precisava fazer era estender a mão para obter a semente parecida com o Sol. Fim do capítulo. Capítulo 209 O disco solar. Do lado de fora, Li Xuan estava de costas para a porta do templo. Ele brandiu a espada Thunder God loucamente, bloqueando um ataque após o outro. No entanto, não importa o quão poderoso ele fosse, ele não poderia resistir a todos os ataques. Raios de espada, aura de batalha, chamas, gelo e vários poderes rasgaram as falhas em seus movimentos, destruindo a armadura que ele usava. Até mesmo a armadura suave de seda dourada do Guerreiro Dourado de 3 Olhos foi danificada pelos numerosos ataques. Um terrível feixe de espada rasgou diretamente o corpo de carne e osso de Li Xuan. A poderosa aura de batalha fez seus ossos produzirem sons estridentes, já que todos os tipos de ataques deixavam inúmeras feridas nele. Os ferimentos de Li Xuan estavam agora em mais de 100 pontos. No entanto, ele ainda ficou na frente do salão e continuou brandindo a espada Thunder God, como se fosse uma máquina de guerra incansável. Quanto aos ferimentos em seu corpo, eles curaram a uma velocidade inacreditável. Muitas vezes, as feridas que acabaram de se formar seriam curadas alguns segundos depois. As feridas pareciam apenas fluir por seu corpo como água, desaparecendo com um simples movimento. Xia Bing e os outros ficaram chocados com a rápida recuperação dos ferimentos. Embora a arte divina invencível Konati tenha poderosas habilidades de recuperação, ele está apenas no estágio lendário. Não pode ter um efeito tão poderoso, a menos que haja algo errado com sua providência de vida. Xia Bing já havia adivinhado o motivo e não pôde deixar de sentir inveja e ciúme. A arte divina invencível Konati foi a primeira arte da energia primordial que a família Xia obteve. Também correspondia ao templo sagrado de Konati.
No entanto, a arte divina invencível Conate precisava de um homem virgem para cultivá-la. Uma vez que ele não fosse virgem, ele se tornaria um aleijado e seria necessário cultivar tudo de novo. Portanto, a família Xia só desistiria da arte divina invencível Conate de má vontade. Naquela época, um dos 6 heróis, um ancião da família Xia, deixou de ser um herói invencível e se tornou uma pessoa comum para se casar e ter filhos. Para evitar que tais coisas acontecessem novamente, os mais velhos da família Xia procuraram várias outras artes da energia primordial para substituir a arte divina invencível Conate. No entanto, a família Xia não tinha intenção de entregar a arte divina invencível Conate a outra pessoa. A família Li certa vez ajudou muito a família Xia e sugeriu usar a arte divina invencível Conate como troca. Embora a família Xia tenha dado a eles, era apenas uma versão simplificada. Ainda estava longe da verdadeira arte divina invencível Conate. Além disso, sem o corpo infinito Conate correspondente, o poder que alguém poderia usar com a arte divina invencível Conate era extremamente limitado. No entanto, Li Xuan, que praticava apenas uma versão simplificada da arte divina invencível Conate e nem sequer tinha um corpo infinito Conate, foi capaz de condensar uma providência de vida que não era de forma alguma inferior ao herói da família Xia. Foi realmente invejável. A providência da vida de Li Xuan era claramente diferente daquela dos mais velhos da família Xia. Xia Bing só conhecia uma poderosa capacidade de recuperação, mas não tinha muita certeza de suas funções exatas. Esse sujeito é um monstro impossível de matar. Não há sentido em lutar mais. Se não entrarmos rapidamente no templo do Deus Sol, temo que Zhou Wen sairá em breve. Todo o trabalho que fizemos anteriormente seria em vão, disse do Gu Xuan. Eu também sei disso, mas o que posso fazer? Os profissionais bateram no peito de Li Xuan com seus socos, fazendo com que ele cedesse ligeiramente. Mas num piscar de olhos, seu peito inchou mais uma vez, como se ele nunca tivesse sido ferido. Eu tenho uma besta companheira que deve ser útil. Embora não vá matá-lo, ela pode controlá-lo. No entanto, com este animal de estimação abatido, temo que você terá que se esforçar mais ao lidar com Zhou Wen mais tarde, disse do Gu Xuan hesitante. Você não está ciente da situação. Vamos nos livrar desse monstro primeiro. Contanto que destruamos o julgamento de Zhou Wen, ele ficará gravemente ferido. Será difícil para nós aleijá-lo quando isso acontecer. Pros disseram. Tudo bem. Depois de pensar um pouco, do Gu Xuan concordou que fazia sentido. Sem qualquer hesitação, ele convocou uma besta companheira. Era uma enorme aranha branca como a neve com padrões cor de sangue nas costas. Os padrões pareciam o rosto de uma mulher. No segundo seguinte, a aranha se transformou em um mastro branco como a neve e pousou nas mãos de do Gu Xuan. Logo, ele encontrou uma oportunidade e atingiu Li Xuan com a vara branca como a neve. A arma, que parecia um poste, transformou-se instantaneamente em uma enorme rede que prende ao corpo de Li Xuan. Do Gu Xuan puxou a rede com toda a força, tentando afastar Li Xuan da porta. Li Xuan tentou usar a espada Thunder God para cortar a rede, mas ela ficou presa na rede. Quanto mais ele lutava, mais apertada a rede ficava. No entanto, Li Xuan era bastante poderoso. Só do Gu Xuan não conseguiu afastar Li Xuan. Por que você não está ajudando? Gritou do Gu Xuan. Algumas pessoas ao lado dele correram para ajudá-lo a puxar a rede e logo a figura de Li Xuan foi puxada à força. Depois que do Gu Xuan puxou Li Xuan para longe, ele disse aos profissionais próximos, Pros, vamos segurá-lo por enquanto. Tudo bem, deixe comigo. Não se preocupe. Sem a necessidade de do Gu Xuan mencionar isso, os profissionais já haviam corrido para a porta. Li Xuan queria detê-lo, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Os profissionais carregavam um item nos braços, um disco solar. Ele procurou na porta principal do templo do Deus Sol por um tempo antes de colocar o disco solar em uma ranhura na porta. O disco solar encaixou perfeitamente na porta, como se tivessem nascido juntos.
O disco solar foi deixado para trás por um ancião da família Pros que também foi um dos 6 heróis do passado. O físico que ele obteve foi o corpo do Deus Sol. O disco solar também era um item que o mais velho havia retirado do templo do Deus Sol. Como representante da primeira geração do templo do Deus Sol, isso lhe deu autoridade. Se seus descendentes algum dia herdassem a linhagem do corpo do Deus Sol, então eles poderiam trazer o disco solar de volta ao templo do Deus Sol e usar o corpo do Deus Sol para ativar o teste aprimorado do corpo do Deus Sol. Um teste aprimorado foi especialmente preparado para pessoas com o corpo do Deus Sol, e sua dificuldade excedeu em muito a dos testes comuns. Mesmo as pessoas com o corpo do Deus Sol podem não passar necessariamente neste teste, muito menos as pessoas comuns. No passado, alguém da família Pros tentou o teste aprimorado no templo do Deus Sol com um corpo do Deus Sol, mas no final, ele não só não conseguiu passar no teste, como ficou gravemente ferido. Ele só se recuperou totalmente após 3 a 4 anos de recuperação. Foi uma grande coincidência. Xia Bing e Pros sabiam que a família An tinha a Sun Straff Art, que era mais compatível com o templo do Deus Sol. Eles acreditavam que Zhou Wen devia ter cultivado a arte do combate solar e viria ao templo do Deus Sol para fazer o teste. Foi por isso que eles montaram essa armadilha. Embora Zhou Wen não tenha cultivado a arte do combate ao Sol, foi uma coincidência que ele tenha vindo ao templo do Deus Sol. Só se poderia dizer que os profissionais e a companhia acertaram o alvo por acaso. Zhou Wen estava prestes a colher a semente semelhante ao Sol quando de repente viu a luz da semente brilhar, tornando-se anormalmente. Fim do capítulo. Capítulo 210. Obtendo a semente. À medida que a temperatura da semente aumentou de forma anormal, a temperatura ambiente também aumentou abruptamente. Chamas douradas aterrorizantes queimaram todo o templo do Deus Sol, preenchendo instantaneamente o vazio. A semente era como um pedaço de vidro dourado com símbolos dourados brilhando dentro. Zhou Wen pulou de susto quando suas roupas pegaram fogo. Ele imediatamente soube que algo estava errado. Afinal, o Sutra do Imortal Perdido estava apenas mascarando seu físico. Ele realmente não possuía um corpo do Deus Sol, então se fosse consumido pelas chamas, definitivamente seria reduzido a cinzas. Com as chamas douradas prestes a engoli-lo, Zhou Wen estava prestes a usar seu leque de banana invocado quando uma sensação fria emanou de seu pescoço enquanto as chamas em seu corpo se extinguiam automaticamente. Zhou Wen ficou um pouco surpreso ao olhar para baixo e perceber que a frieza vinha de um pingente pendurado em seu pescoço. Era o pingente de marfim que Wang Mingyuan lhe dera antes de partir. O pingente que o professor me deu não é um item comum. Zhou Wen ficou secretamente alarmado. Sem tempo para pensar, Zhou Wen segurou o leque de banana e tentou sair correndo do templo do Deus Sol. Quanto à semente, embora quisesse tentar pegá-la, não se atreveu a fazê-lo. A temperatura era terrivelmente alta, então até o metal derreteria ao entrar em contato. De repente, o filhote no ombro de Zhou Wen abriu o bico e inalou. As chamas douradas que cercavam Zhou Wen imediatamente jorraram em direção à boca do filhote como o rompimento de uma represa. Zhou Wen observou enquanto as chamas douradas que enchiam o céu subiam como um rio celestial na boca minúscula do filhote. Seu minúsculo corpo parecia um abismo sem fundo. Todas as chamas douradas, não importa quantas estivessem lá, desapareceram no momento em que foram sugadas. À medida que as chamas douradas eram engolidas, as penas amarelo claras no corpo do filhote começaram a mostrar um brilho. Suas penas pareciam mais cheias com um leve brilho dourado. Quanto mais chamas douradas absorvia, mais vibrantes se tornavam suas penas. Parecia até ter aumentado de tamanho. Zhou Wen observou as chamas douradas no vazio serem completamente absorvidas pelo filhote. O calor terrível também desapareceu, deixando a semente brilhando como um sol em miniatura. Naquele momento, o corpo do filhote havia crescido até ficar do tamanho de um pombo. Suas penas eram douradas e pareciam de um pombo com uma cor um tanto especial. É tudo graças a você desta vez. Zhou Wen deu um tapinha na cabeça do filhote e guardou o leque de banana.
Embora o grande vento do leque de banana pudesse suprimir as chamas douradas aqui, a energia primordial de Zhou Wen era limitada, afinal. Com as habilidades de recuperação de seu corpo tal, era impossível para ele usar continuamente o grande vento yin. Ele teria sofrido de qualquer maneira. Com as chamas apagadas, Zhou Wen olhou para a semente dourada e franziu ligeiramente a testa. O símbolo dourado na semente ainda brilhava, permitindo-lhe sentir as temperaturas extremas da semente. Ele tentou agarrá-la com a mão, mas antes que seus dedos pudessem tocar a semente, ele sentiu como se tivesse sido escaldado pelo calor terrível. Vendo que não havia como obter a semente, Zhou Wen teve uma ideia. Ele pegou seu telefone misterioso e apontou para a semente. Na verdade, a câmera travou com sucesso a semente. Num piscar de olhos, a semente desapareceu imediatamente e foi armazenada em seu telefone. Zhou Wen não pôde deixar de ficar muito feliz. Ele rapidamente guardou o telefone e se virou para sair. Com a mudança abrupta dos acontecimentos dentro do templo do Deus Sol, Zhou Wen suspeitou que algo havia acontecido lá fora. Do lado de fora do templo do Deus Sol, profissionais e companhia esperavam a saída de Zhou Wen. Embora houvesse outros que desejavam que ele morresse ali, eles sabiam que ele não morreria tão facilmente. No entanto, era provável que ele ficasse gravemente ferido. Enfrentar Zhou Wen gravemente ferido provavelmente seria muito mais fácil para eles. Se John não tivesse descrito Zhou Wen como o fez, eles não teriam bolado tal plano. Se fosse em qualquer outro momento, eles teriam se aproximado diretamente de Zhou Wen e o suprimido com força. Estrondo. Finalmente, a porta do templo do Deus Sol se abriu. Todos eles prepararam apressadamente suas respectivas bestas companheiras e habilidades de energia primordial. Eles planejavam derrubar Zhou Wen quando ele saísse correndo. No entanto, quando viram a situação dentro da porta principal do templo do Deus Sol, ficaram atordoados. No momento em que o palácio divino foi aberto, as esculturas e padrões começaram a emitir um brilho sagrado. O palácio de pedra que parecia antigo agora resplandecia com a luz divina, como se fosse um palácio encontrado em mitos. O retrato do sol no ponto mais alto do palácio emitia uma luz incomparável, como se anunciasse algo ao mundo. Por que haveria um fenômeno no templo do Deus Sol agora? Não é um fenômeno que só acontecerá depois de 10 dias. Mais suave sua voz se tornou e mais desagradável sua expressão se tornou. Ele já havia entendido a única razão para tal situação acontecer, alguém já havia caminhado até a semente do sol e a levado embora. No entanto, o resultado de seu palpite foi algo que até os profissionais acharam inacreditável. Ignorando o fato de que o uso do disco solar poderia aumentar a dificuldade do teste, poucas pessoas poderiam caminhar até a semente do Sol e retirá-la em um teste comum do templo do Deus Sol. Mesmo em suas famílias, apenas 2 pessoas fizeram isso depois de todos esses anos. Um deles era um herói de primeira geração e o outro era uma pessoa que herdou a linhagem do corpo do Deus Sol. Este último obteve a semente do Sol passando pelo teste normal. Quanto ao teste aprimorado, mesmo que alguém tivesse o corpo do Deus Sol, ninguém jamais obteve a semente do Sol. Zhou Wen naturalmente não tinha o corpo do Deus Sol. Os profissionais se recusaram a acreditar que Zhou Wen conseguiu obtê-lo no teste aprimorado. Porém, por mais que ele se recusasse a acreditar, a verdade já estava diante dele. Zhou Wen saiu ileso, até o pombo em seu ombro saiu ileso. Pros, o que está acontecendo? Vocês não disseram que ninguém pode passar no teste aprimorado? Que sem o corpo do Deus Sol, não se sabe se alguém pode sobreviver. Vendo Zhou Wen ileso, Du Guxuan não pôde deixar de questioná-lo. Como eu iria saber? Os profissionais também ficaram furiosos. Ele também queria saber o que estava acontecendo. Isso foi completamente diferente do que ele imaginava. Agora não é hora de falar sobre isso. Vamos derrubar Zhou Wen primeiro e agir de acordo com o plano. Mesmo que ele não tenha sido ferido no templo, ainda podemos aleijá-lo, disse Xia Bing enquanto desembainhava a espada e atacava. Zhou Wen, vocês com certeza não sabem quando desistir.
Zhou Wen voltou seu olhar e viu Li Xuan amarrado em uma rede branca como um peixe. Ele imediatamente relaxou quando percebeu que não estava em um estado terrível. Com Xia Bing e os outros ao seu redor, Zhou Wen segurou o leque de banana e os abanou, varrendo o vento Grandin. No entanto, para surpresa de Zhou Wen, Xia Bing segurou uma cabaça na mão enquanto a direcionava para o vento Grandin e a sugava. O vento forte foi sugado para dentro da cabaça, não deixando nada para trás. Fim do capítulo. Nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Epíteto.